Olá, amigo do meu canal. Hoje vamos abordar um tema muito interessante. Falar sobre praia. Quem não conhece uma praia? Nós vamos falar como é que se começou a usar a praia no Brasil. Porque a praia do Brasil é uma coisa muito recente e nós vamos contar essa história. Mas antes podemos afirmar que, dentro da linguagem popular, a praia é o local mais democrático do mundo. Todos são iguais, sem distinções de classes, de sexo, de cor, enfim, é um bem público de uso comum. E também devemos levar em conta que somos um país tropical, abençoado por Deus, pela natureza, sol, sal, o mar. É um local de lazer compartilhado. Mas que os que pensam que sempre foi assim, está enganado. A praia ou zona balnear é algo novo. Surgiu na Europa, tá certo? Mas aqui no Brasil, só a partir do século XX. Vamos contar essa história. Na realidade, ela surgiu na Europa e foi sendo aperfeiçoada. Logicamente, para ser considerado praia, deveria ter algumas qualidades para o seu uso. O solo arenoso, duro, plano, e levar em consideração o ar. Logicamente, com a ausência de pântanos e florestas, visando reduzir o mínimo as exalações maléficas. O uso da praia como espaço de lazer começou em meados do século XVIII. Nesta época, um renomado cientista britânico chamado John Flower desenvolveu uma técnica e publicada no seu livro que chamou de qualidades terapêuticas que deveria ter a água. O uso do banho de mar teve início no século XVIII, mas só se afirmou como prática social a partir do século XX, quando foi associada às terapias medicinais para alívio dos sintomas, logicamente, de diversas doenças. Como falamos na introdução dos banhos de mar, logicamente, começou com cunho científico, né? As investigações registradas na publicação chamada A História do Banho Frio acabou chegando à conclusão que a água salgada ela teria uma intensa capacidade de ordenação ou codificação determinado pelo médico, que estabelecia as estações de duração, o lugar dos exercícios e o número de banhos temporada. Logicamente, teria a capacidade de reverter as doenças, inclusive a paralisia. Curioso mencionar que o usuário iria desfrutar não ao sol, cujo papel era purificar, mas assim o ar marítimo e os benefícios da água fria. Após certos horários, evitava-se o contato com os raios solares, protegendo-se, logicamente, do sol, da pele, né? Deveria ter o uso da água fria e água salgada. Deixou de ser exclusivamente terapêutico para ser um bem corriqueiro. E a praia, mais um lugar público ocupado pelas elites e experimentava esta modernidade.
Logicamente que o uso da praia começou pelas elites. É engraçado, se voltássemos há 200 anos no tempo, a praia não seria nada normal. Seria mais um espaço público preocupado pelas elites que experimentavam a modernidade. Muito pelo contrário, tomar banho de mar era muito estranho. E usar biquíni ou calção ainda, mas em público nem pensar. Isso mesmo, você deve estar pensando, até o lazer tem história. E nossa história começa em 1810. E foi da Europa que, desesperados médicos de Dom João VI, que aqui tinha chegado, né, em 1808, foram buscar receita para curar o rei que vivia no Brasil há 2 anos. Crença curiosa que, mesmo no período de respeito, podia purificar a roupa. Acreditava que o tecido também absorvia sujeira. Bastaria, portanto, trocar a camisa todos os dias para manter-se limpinho. Já no século, o rei português, que estabeleceu na corte, mostrava descrente até da troca de camisas. Ele literalmente deixava apodrecer no corpo. Pouco depois da corte portuguesa chegou ao Brasil, Dom João VI, com a perna infeccionada por conta de uma picada de carrapato, o rei seguiu as recomendações médicas e tomou um banho de mar, dentro de um barril, com medo de, inclusive, dos caranguejos. Inaugurou oficialmente a temporada de praia no Brasil. Logicamente que Dom Pedro, o Dom João VI, foi o pioneiro da praia do Brasil, pelo que podemos observar ao longo da nossa história. O recipiente usado por Dom João VI, que serviu de roupa, tinha o fundo tapado, a barrica, né? Na lateral havia um pequeno buraco por onde a água entrava. Conforme as exigências do monarca, apenas as pernas podiam ser molhadas. A doença do monarca curou. O banho de mar terapêutico logo virou mania na alta sociedade. Como podemos ver nas fotos aqui atrás, como é que se usava a praia. E, logicamente, que o banho de mar era terapêutico. Pagava-se uma fortuna para entrar na água do mar, com todo o conforto. E ter um lugar para trocar de roupas. Sem querer, ele inaugurou o costume que hoje lotam as praias de banhistas e vendedores de queijo coalho. Com sucesso, os banhos atraíram a corte portuguesas, alojado no país. Logo surgiram as primeiras casas de banhos terapêuticos, que ofereciam aos banhistas piscina com água do mar e locais para trocar e guardar suas roupas. Pois até 1910, ninguém tomava banho de mar no Brasil. Mulher nenhuma se esticava na areia de fio dental até torrar como camarão. Não tinha futebol, futevôlei, não tinha futebol de areia, não tinha peteca, não tinha banana bote, não tinha nada. E muito menos futebol. Não tinha surf, nem rodinha de banhista descansando sobre guarda-sóis. Ninguém considerava costumeiro nem civilizado lacatear nas areias da praia até 1810. O uso das praias como área de lazer foi uma conquista bastante lenta e dependeu de uma forte mudanças, logicamente, dos hábitos dos brasileiros que aqui viviam. Bem, o uso das praias de Vitória passou a ter início apenas no século XX. E vamos contar como isso aconteceu. Havia a Rua da Praia. Bem, podia chamar-se a Rua da Maré. Os caranguejos, dos mangues. Mas por questão de barrismo, os habitantes preferiram chamá-lo de Rua da Praia. Questão de elitismo.
No entanto, praia nenhuma existia ali. E de rua que havia era um caminho escorregadio à beira do mangue. E a cidade de Vitória, na realidade, estava situada no interior da Bahia, cujos mangues se fartavam em suas margens. Não tinha praias de areias, os locais que pudesse a população desfrutar, além dos grandes manguezais que circundavam toda a cidade. Não havia porção de areia que desse condições de uso. Com a maré baixa, formavam-se extensos manguezais fétidos. É oportuno lembrar que, apesar da geografia insular de Vitória, até o do final do século XIX, a capital se restringia basicamente à região atual, do centro. Não existia uma faixa de terra livre à margem do mar, característica de uma praia onde o usuário pudesse encostar, ou melhor, colocar-se em posição de descanso. Assim, as praias ao norte e a noroeste da ilha, ambas eram consideradas muito ermas e distantes, que pode justificar parcialmente e preferencialmente iniciar somente tinha as praias de Vila Velha. Diante disso, seria possível deduzir que a ausência dessa parte de terra associada, a proximidade com áreas alagadas e a ocupação dos mangues na Baía de Vitória por construções e a presença de inúmeros cais pudesse possibilitar a consolidação do espaço de praia na área central de Vitória. Em verdade, não significava que tinha inviabilidade os banhos de mar nesse período nuclear da cidade. Inúmeros relatos que havia pela época diziam que os membros da classe ociosa, habituados ao serviço da criadagem, usavam seu banho terapêutico. Eram comuns as temporadas em balneários litorâneos, em geral, nas áreas mais afastadas de Vitória, com a qual as classes mais abastadas experimentavam uma liberdade inesperada, porém controlada. De fato, a população capixaba, em especial, a mais favorecida, procurou, no final do século XX, o isolamento e a privacidade que as praias e arrabaldes seriam capazes de proporcionar. As vestimentas utilizadas eram determinadas pelo pudor e pelo medo da violação ocular das mulheres, que, para proteger sua privacidade, se agrupavam no setor separado da praia. Na virada do século XIX para o século XX, podemos dar o exemplo do Rio de Janeiro, as vestimentas das senhoras iam dos pés ao pescoço, esses até os punhos, com a touca obrigatória na cabeça. Os homens usavam calças até os joelhos e camisetas e blusas. O primeiro relato afora intervalo nessa cidade, na década de 1900, é de autoria de um cidadão de Vitória, que escreveu sob um suposto nome de Aristófanes. Nesse relato, o cidadão menciona a excursão organizada por um grupo de pessoas com destino a Piraém, para afogar o dia e realizar o piquenique. Piraém é hoje o final da praia de Camburi. É o Planalto de Carapina, onde se situa hoje a Companhia Siderúrgica Tubarão. Aquela região, outrora, era chamada de Piraém. Mas quando começou-se as praias de Vitória? E nós temos, então, o início da Praia de Suá. Na foto aqui atrás, podemos ver, nas minhas costas, a Praia de Suá em 1908. Essa era a visão da zona balnear. Logicamente, só se podia chegar lá através de bonde, em 1908. É isso? Um aterro da Avenida Vitória, que ligava de Cutuquara à Praia do Suá, podia os bondes chegar até esse local, tal acesso a esta zona balnear.
Logicamente, só existia o centro da cidade. Não existia acesso a pé enxuto, né? Bom, em 1905, o comerciante Aristides Navarro foi autorizado a montar uma linha de bonde, puxada por animais, por burros, né? Para transportar moradores e passageiros. Primeiro foi feito o aterro em grande reta nos terrenos de Mangues, em Aras Alegado, ligando a Vila Monjardim de Cutuquara à Praia de Suá, como eu disse anteriormente. Esse aterro recebeu o nome de Reta do Constantino, onde estendeu a linha de bonde e, posteriormente, o ferrocarril, e depois determinou-se a Avenida Vitória. No dia 18 de fevereiro de 1907, o navio ancorou em Vitória e trouxe 3 bondes e o material para montar a empresa Carril Suá. O primeiro trecho do Porto dos Padres ao Forte São João foram inaugurados 4 meses depois. A linha de bonde ajudou a povoar a zona norte de Vitória. Os bondinhos passavam a levar a nata da sociedade nos seus bondes, tá certo? E, logicamente, a nata da sociedade para a Praia da Suá, onde foi montada uma estrutura com barracas e banheiros. Afinal, a primeira década do século XX, a Ilha do Boi, situada em Vitória, também foi mencionada em periódico local como destino das camadas mais favorecidas, que utilizavam dessa região para a realização de piqueniques como forma de sociabilização. A publicação deveria deixar claro que as horas de lazer ali desfrutadas deveriam ser uma atividade recreativa, fruto da passagem natural. Apesar de haver o dia amanhecer, ombrado por nuvens esparacenta, vento ajudado, o sol dispersou as ameaças de chuvas e converteu-se em uma alegria, ou presságio da tristeza, animando assim os mais animados, levaram o projeto Piquenique para a Ilha do Boi. Se a ocorrência de famílias não foi o grande motivo do esforço, não deixou claro com tudo de transparecer no semblante de todos ao aprazível logrador. Enfim, hoje, a Praia de Suá, classificada como a primeira zona balnear de lazer, desapareceu com os aterros dos anos 50. Consequentemente, a partir dos anos 80, a Praia de Santa Helena, Praia Comprida, Praia do Canto, também os inúmeros aterros dos enroncamentos, da entrada da Baía de Vitória, deram lugar à Curva da Jurema. O Ion do Aterro é a nossa Curva da Jurema de hoje. As regiões que eram acessadas pelos bondes, da ferrocarril, né? Praia de Santa Helena, Praia do Suá, Praia Comprida, Praia do Canto, logicamente desapareceram. E os bondes também desapareceram. E hoje, na região continental, expandiu-se a partir dos anos 80 a Praia de Camburi. E hoje, Vitória é considerada a cidade-sol. Não tem muitas praias, né? Só as praias na Ilha do Boi, Ilha do Frade, fragmentos de praia. Nós temos a Curva da Jurema, que é uma praia, logicamente, oriunda de aterros, e a Praia de Camburi, que são as praias de Vitória. É assim que nasceu a história das praias de Vitória. Espero que vocês tenham gostado dessa história e conhecendo mais sobre